Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Renata. Dá um tempinho para as pessoas chegarem. Bom dia, Fernanda. Como vocês estão, gente? Hoje a Inara não veio. Ela tá assim... Ô, Lara, por um acaso, você preparou a live, algo assim do tipo? Tô assim, então, não preparei nada não. Ela tá assim... Você podia tanto fazer a live de manhã. Eu tô assim... Então... Você quer mesmo que eu faça? Ela tá assim, eu quero. Eu tô assim, então tá, né? A gente não preparou não, mas a gente faz. E eu gosto, gente, de ser pega de surpresa. Gosto muito mesmo. Ainda mais num domingo, vocês não imaginam tanto. Mas eu falo que não tem limite, né? Pra Deus operar, pra Deus falar. Então, eu não tenho um pingo de medo. Eu venho mesmo. Vou dar mais um tempinho para as pessoas chegarem. E eu acho que hoje eu tô muito falante. Tô acelerada no grau, gente. Acho que assim que é bom. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui, no lugar que eu tô à vista, tá um nascer do sol tão lindo que, meu Deus, eu fico impressionada com a criação, com o céu. Eu sou apaixonada com sol, céu, estrela, lua. E o nascer do sol tá muito lindo, meu Deus. Mas vamos orar pra gente começar? Espírito Santo, nesse momento eu me coloco diante do Senhor para poder ministrar tua palavra e ministrar o que o Senhor tem para ministrar no nosso meio aqui neste dia. Te peço que o Senhor me use como um vaso de barro em tuas mãos. Me molde e te peço que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer, o teu propósito. Fale aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. Porque eu sei que tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então ministra aos nossos corações neste dia, no nome de Jesus. Amém. Marlene, tava com saudade de ministrar aqui também, uai? Mas vamos lá, gente. Esse propósito, né, é sobre a alma. E eu tenho acompanhado, tenho assistido às lives, não me lembro de ter prestado atenção em alguém que tenha já vindo falar o que é a nossa alma. Nós, cristãos, sei que o propósito não tem só pessoas crentes, então não estou falando de religião, estou falando do cristianismo em geral. Nós, cristãos, passamos por um novo nascimento e por uma conversão. E muitas das vezes nós achamos que é um processo imediato. E não é. Por quê? Porque o nosso novo nascimento é o momento que nós aceitamos a Jesus. É o momento que o nosso espírito é salvo. Esse processo é sim imediato. Quando você aceita Jesus, o seu espírito, ele foi salvo. É um processo ali, agora e acabou. Agora, a conversão
é um processo, que é o processo da nossa alma. E nossa alma nada mais é que nossa mente, nossa vontade e nossas emoções. E tem muita gente que acha que esse processo é imediato. Eu aceitei a Jesus hoje e eu sou uma nova pessoa, não tenho nada das coisas que passaram, não tenho nada, nenhum sentimento antigo, nenhuma emoção antiga, nenhum desejo antigo. E não, a conversão da nossa alma, ela é um processo. E muitas das vezes a gente quer as coisas para ontem, mas não, as coisas não são para ontem, muito menos a conversão da nossa alma. Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, que viveu a vida toda, vamos falar assim, fora de uma igreja, no momento que ela entra para a igreja, não tem como hoje eu ir na igreja e amanhã, se eu sou, por exemplo, uma pessoa viciada em falar palavrões, eu entrei na igreja hoje, não vai ser amanhã que eu vou ter cortado todos os palavrões da minha vida. Por quê? Porque era um hábito de vida meu. Então, a conversão da nossa alma, ela é um processo que tem um preço a ser pago, um tempo a ser, um tempo de processo, né, para ser feito. E tem muita gente que não sabe o que é a alma. Então, a nossa alma é a nossa mente, nossos sentimentos e nossas emoções. E a conversão é um processo contínuo. Eu cresço, eu evoluo, eu me converto todos os dias para o processo que Deus tem para fazer em mim e através de mim. E muita gente pensa assim, eu aceitei Jesus e sou um novo convertido. E muitas das vezes, no momento que você aceita Jesus, você foi salvo. E nós temos, infelizmente, muitas pessoas que foram salvas, mas que não são convertidas ao Evangelho. Elas aceitaram a Jesus, o nome delas foram escritos no livro da vida, mas elas não são salvas, elas não são convertidas. Por quê? Porque o espírito dela foi salvo. No momento que ela aceitou Jesus, que ela reconheceu Ele como seu único suficiente Salvador. Mas e a sua alma? E os seus hábitos, seus costumes, suas heranças antigas? Tudo isso precisa ser convertido ao Evangelho para que você fale assim, não, sou uma pessoa convertida. E mesmo assim, por exemplo, eu nasci na igreja praticamente, cresci no Evangelho. Mas eu, sinceramente, acho que eu tô me convertendo de uns 7, 8 meses pra cá. Por quê? Porque agora que eu estou entendendo que eu precisava mudar os meus costumes, que não é tudo que me é permitido. É por quê? Porque eu não fui ensinada? Não. Foi porque agora eu resolvi me converter. É porque agora eu resolvi mudar. Por quê? Porque todas as coisas me são permitidas. Deus não me força a fazer nada. E Ele tem um tempo para todas as coisas. Então, eu acredito sim que o processo dele tem o livro da vida, o livro do propósito. E aí, o livro da vida e do propósito precisa se encaixar. E aí, eu não falei aqui, né, nesse propósito,
creio que tenha novas pessoas, então vou explicar rapidinho. O livro da vida é o livro que eu escolho escrever. E o livro do propósito é o livro que Deus já escreveu para mim. E basta eu saber e eu tomar a decisão se eu vou querer viver o livro do propósito ou só escrever o meu livro da vida, sem encontrar. E aí, eu acredito que Deus, ele, porventura, já tinha esse processo de conversão para minha vida há muito tempo. Só que aí, Deus escreveu o propósito, o momento da minha conversão aqui. Vamos colocar aqui é o início. Ele escreveu o processo da minha conversão aqui. Vamos colocar com meus 10 anos de idade. Só que eu escolhi me converter aos 17. Então bate? Não. Mas com certeza, o livro do propósito, ele tá aqui. E aí, o que acontece? Eu só atrasei. E aí, vou passar, só que vai ser o quê? Até o livro da vida e do propósito se encontrarem, vai demorar mais um pouco. Porque foi a minha escolha de não encaixar junto o livro da vida e do propósito. E Deus, ele super me respeita. Então, sim, existem pessoas salvas e não convertidas ao evangelho. Existe sim. Porque a conversão é o processo da alma, que é emoções, vontades e mente. Porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O nosso espírito sou eu e o que Deus realmente criou. Por isso que no momento que eu aceito a Jesus, eu já fui salva. É um processo imediato. Por quê? Porque meu espírito foi algo que Deus criou. A minha alma é minha mente, minha vontade e minhas emoções. E aí por isso que é um processo. E o meu corpo é a minha casa. Meu corpo sou eu. Isso aqui, ó. Então, nós já passamos, né, pelo processo do espírito, que foi nosso primeiro propósito. Já passamos pelo processo do corpo. E agora, pelo processo da alma. E muitas das vezes não é fácil viver esse processo de forma rápida e integral. Por quê? Porque nos exige muitas mudanças, nos exige muitas renúncias, nos exige muito esforço, nos exige querer. E nós precisamos muito de uma vida de oração, leitura da palavra e jejum, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos viver esse processo integralmente. Por quê? Porque é um tempo. E hoje eu sou convertida, eu acredito, eu tenho certeza da minha conversão, mas é um processo. E daqui 50 anos eu vou estar ainda me convertendo. Por quê? É um processo diário. A conversão da minha alma é algo diário. Por quê? Porque as coisas hoje em dia evoluem muito. Eu confesso que para mim o reino é algo assim que não vai mudar. As coisas de Deus foram todas feitas por Ele, para Ele, e que é assim algo de Deus. Mas a gente evolui. Então, a cada novo dia eu vou me convertendo a esse evangelho e vou vivendo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para minha vida. Então, a conversão é um processo diário. E lá em 2 Coríntios 5, vou ler do 15 ao 17, fala assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante,
A ninguém conhecemos segundo a carne. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador, a partir do momento que eu aceito a Jesus, ok, meu espírito foi salvo. As coisas velhas passaram? Sim. Porém, a minha alma, ela precisa de uma conversão e é um processo. E esse processo é demorado. É um pouquinho a cada dia. E aí, eu carrego as consequências do que eu vivia antes. As coisas velhas passaram? Sim. Tudo acabou? Não. As consequências do que eu fazia antes ainda me será cobrada. Por quê? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, é um processo, né? É algo que gradativamente vai mediante a sua busca, a sua vontade de mudar, a sua vontade de viver esse processo, vai de acordo com a sua vontade de se render e se entregar mesmo totalmente a Deus. Porque não é sempre que a gente quer. E eu entendo isso e tá tudo bem. Mas sinto muito, você tá só atrasando o processo. E Deus te respeita. Então, o que eu tenho para falar hoje é isso. É a nossa alma, então, é nossas emoções, pensamentos, sentimentos, aquilo que nós vivemos. Então, nossa alma, ela precisa de uma conversão diária. E por isso é um processo longo, muitas das vezes doloroso, mas que vale muito a pena. E com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus, a gente consegue ver esse processo de forma integral. E a gente consegue viver os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, que vocês possam refletir sobre isso. Será que você é salvo e realmente convertido ao Evangelho? Ou será que só o seu espírito foi salvo? Mas eu acredito que se você está nesse propósito, se você está buscando, e se você acordou num domingo, 6 horas da manhã, com certeza você tem aceitado e tem buscado viver esse processo de conversão. Porque eu acredito que tudo isso que nós estamos vivendo é para que nós possamos fazer com que nossa alma realmente se converta, com que ela realmente passe por esse processo de integral mudança do nosso velho eu e a partir de agora uma nova história. Porque nós escolhemos nos entregar e viver a vontade boa, agradável e perfeita de Jesus para nossas vidas. Então é isso que eu queria deixar para vocês, que Jesus abençoe o domingo de vocês, que vocês tenham um domingo em família abençoado, um domingo de descanso, um domingo de reflexão, um domingo de estudo da palavra, porque muitas das vezes as pessoas baseiam sua vida com Deus em propósitos, vamos falar assim, da internet, e não buscam viver a sua intimidade no secreto com Ele. Mas não, gente, se aprofundem, porque Deus ele tem muito mais e muito além para se revelar para vocês do que só aqui. Ele fala muito com a gente através das lives, ele tem falado muito comigo, ele tem me tratado muito, mas ele também sente o desejo de ter um momento a sós conosco, no momento que eu choro, que eu levo para ele todas as minhas dificuldades, tudo que eu preciso, e eu trato ele como um pai, e ele tem o prazer de me abençoar como filha. O prazer do nosso pai
é de nos atender como filho, é de nos escutar. Então, tenha seu momento a sós com Deus. Fala assim: Jesus, vim conversar com o Senhor. Assim como talvez você conversaria comigo. Nossa, Lara, tô passando por isso, tô precisando disso, aconteceu isso. Fala com Deus. Se for preciso, pega uma cadeira, coloca no seu quarto e fala assim: Jesus, senta aqui. Se alguém ver isso, vai falar assim: ó, tá doida, falando sozinha com uma cadeira na frente dela ou dele. Mas seja doida, às vezes, se for necessário, para você entender que o Espírito Santo, ele tá do seu lado, ele tá ali naquele momento e desabafa com ele, chora, mas viva o seu processo no secreto, porque é muito lindo as coisas que Deus revela para nós no secreto. Eu tenho a oportunidade de ver isso e às vezes eu falo assim: Deus, eu não sei se estava preparada para um ensino desse, para algo ministrado do céu dessa forma que o Senhor falou comigo, porque Ele fala comigo, Ele fala comigo de uma forma, da forma que eu entenda. E com você, Ele vai falar da forma que você entende. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não escuto Deus. Você escuta sim. Se você buscar, se você ler a palavra, que é a palavra dele, ele já está falando com você. É o primeiro passo. Quando você lê a palavra, ele está falando com você. A oração, você fala com ele. A leitura da palavra, ele fala com você. Então, pratiquem isso, a oração e a leitura da palavra. Porque, mediante a sua sensibilidade nesse momento, você vai perceber. Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade de escutar a voz do Espírito Santo assim. Eu não sei explicar que voz é essa. Tipo assim, é uma voz como de um homem, é uma voz como de uma mulher. Eu não sei, tipo, falar que voz é essa. Mas eu sei que quando é o Espírito Santo, eu tô assim, ó, Deus tá falando comigo. E, gente, é uma voz muito real, tá? E eu tenho certeza que não é coisa da minha cabeça. Então, a partir desse momento que você busca ter uma intimidade com Deus, seu momento de oração, leitura da palavra, jejum, propósitos, porque isso é muito importante para a nossa vida espiritual, a sua sensibilidade no espírito é tão grande, que você vai ver que de alguma forma ele vai falar com você. Pode ser através de uma pessoa, mas comigo eu acho muito lindo mesmo. Ele fala comigo, gente, diretamente. Às vezes eu vou fazer alguma coisa e ele fala assim: você tem certeza? Fico assim: oi? Tipo, como assim? Mas é algo muito sensacional. E aí, às vezes, eu lembro que quando eu escolhia fazer, mesmo escutando, eu escutava desse jeito. É sua escolha, filha. Eu te respeito. É muito doido. É muito doido. Pensa, gente. Você pensar em fazer algo errado. E aí você tá indo fazer. E você escuta assim: tem certeza? E aí, a minha reação era essa mesmo. Tipo, eu sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia o porquê que eu escutei isso. E, sabe, você erra. E ele ainda falava assim: tá bom, filha, eu te respeito. Gente, é coisa de outro mundo. E assim, por mais que às vezes nós erramos e nós nos deixamos levar pelas nossas vontades, pela nossa mente, minha vontade, minha emoção, que é a alma, por mais que às vezes eu deixo minha alma se levar e fazer o que ela quer, Deus, ele sempre, não tem um dia que se eu tô com vontade de matar meu irmão. Porque nós estamos numa fase que, assim,
Deus tá tendo que ter misericórdia. Então, no dia que eu tô com muita vontade de matar ele, de esmurraçar, Deus fala assim, tem certeza? Você não tem me pedido paciência? Domínio próprio? Ah, filha, você tem me pedido, né? Ah, achei que você ia passar pela prova. E ele fala, repetiu de novo. Porque às vezes eu dou uns berros que eu tô assim, não, pelo amor de Deus. Mas é o quê? É o nosso processo de conversão. Então, é devagarinho mesmo. Eu nem sofro. Eu escuto mesmo ele falando. Antes de eu gritar, eu escuto ele falando. Você vai gritar. E às vezes eu escolho gritar. Por quê? Porque eu escolhi, a minha escolha e ele me respeita. E ele fala, eu te respeito, filho. Ele vai ter que passar pela prova de novo. Sinto muito te informar só isso, mas vai vir outra prova de novo. Enquanto você não passar por ela, você vai continuar tendo que repetir. Eu acho que é mais fácil passar pela prova do que ficar repetindo ela. Mas eu acho que o corpo da Lara não entende isso, mas ele vai entender. Eu falei que a partir de sexta-feira eu sou outro ser humano. Eu não vou ficar sofrendo, não. Não vou ficar brigando, porque não é que eu brigo, mas quando eu decido enfesar e gritar, aí eu já vi, aí eu já estressei. Então, assim, nessas pequenas coisas que eu percebo a bondade de Deus. E ele fala, tem certeza? Vai ter que repetir de novo. Quer atrasar o processo? Vai lá, força. Só não vou bater na sua mão. Por quê? Porque eu não tô querendo atrasar o processo. Tô querendo fazer ele aceleradíssimo. Pra você viver tudo que você tem pra viver. Mas você quer atrasar? Força, vai lá, guerreira. Vai lá. Vai passar de novo, tá? Só pra deixar claro mais uma vez. E aí, mesmo assim, às vezes nós escolhemos passar a mesma prova de novo. E repetir, e repetir, e repetir. E tá tudo bem, ele nos respeita. Então, é isso que eu queria falar pra vocês mesmo. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no coração. Eu vou ler os comentários, eu tô percebendo que a Inara, ela conversa com vocês, ela debate, ela escuta tudo. E aí, eu percebo que eu não fazia isso. Eu não li os comentários, porque, tipo assim, quando a pessoa escreve um comentário e eu tô falando, se eu parar pra eu ler o comentário, eu desfoco totalmente a minha mente. E aí, eu não consigo acompanhar o raciocínio que eu tava seguindo. Porque quando eu tô no espírito, eu vou falando por ele. E aí, se eu disperso ele pra olhar aqui, eu me perco totalmente. Então, eu deixo pra ler depois mesmo. Deus é tão lindo que a gente tem que escolher entre o bom e o ruim. Porque foi nossa escolha. É verdade. E, gente, uma coisa que é muito séria. Nós colhemos a consequência não só dos nossos pecados, mas dos pecados lá de Adão. As consequências, a culpa não foi nossa. Culpa, você tira esse peso de culpa de vocês. Mas as consequências nós carregamos até hoje. Inclusive, a principal delas é a morte. Por que todos nós nascemos e morremos? Porque Adão decidiu desobedecer a Deus. E Eva também. E aí, nós colhemos consequências das escolhas deles até hoje. Então, por isso que nós temos nossas escolhas entre o bom e o ruim. E lá no início de tudo, eles escolheram errar. E aí, por isso, nós precisamos escolher entre o bom e o ruim. Por quê? Porque Deus, ele dá livre-arbítrio para todos nós. Você faz no banco do passageiro do carro, que chique. Eu converso com Deus normal mesmo. Eu não cheguei num nível assim de pôr uma cadeira nem nada do tipo, não. Mas a minha mãe, ela ministra muito sobre a cadeira. Ela já fez isso várias vezes. Eu sempre tive uma facilidade de assim, sentir que Deus estava ali comigo. Porque eu sei que ele tá comigo em todo o tempo. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Então,
Eu acho algo assim muito chique. E eu consigo assim, ter uma conversa de boa, como se eu estivesse conversando com alguém, com Deus. E às vezes no decorrer do dia, eu falo assim, ó Deus, o Senhor tá vendo isso, né? Então, me ajuda, porque eu não sei resolver por mim própria, não sei fazer por mim própria, eu não tenho mais força pra aguentar isso. O Senhor tá enxergando, né? E eu tenho também muita facilidade de assim, no momento que eu erro, isso eu tô adquirindo agora. Mas assim, eu fiz alguma coisa que eu acho que eu não deveria ter feito. Eu falo assim, Jesus, me perdoa. Não queria ter feito isso, mas eu fiz. Então me perdoa. Por quê? Porque no final do dia, se você for acostumado a deixar para pedir perdão depois, todo pecado tem nome. E nós precisamos, quando formos pedir perdão, denominar o que nós estamos pedindo perdão. Não é Deus perdoa meus pecados em nome de Jesus. Amém, não. O que são os seus pecados? Pecados perdoados são pecados confessados. E para confessar, precisa dar nome a eles. Então, é muito difícil eu lembrar de tudo que eu pequei num dia, porque a gente peca muito. Às vezes a gente peca em pensamento, às vezes a gente peca em fazer algo que pra gente é bobo, mas que a gente pecou. Então, muitas das vezes, quando eu peco em pensamento, falo assim, Jesus, me perdoa por ter pensado isso. Não devia. Jesus, me perdoa por ter feito isso. Não devia. Me perdoa por ter falado mais alto. Não devia. E aí eu começo a pedir perdão na hora. Por quê? Porque aí no final do dia eu falo assim, Jesus, muito obrigado porque o Senhor esteve comigo. Se eu errei na hora de deitar, me perdoa pelo que eu fiz agora. Dá nome, que eu não sei, né, que eu vou ter feito naquele momento. E eu falo, e até mesmo as coisas que eu pequei e que eu não sei que é pecado, o Senhor me perdoa. E os pecados que eu não lembro, que o Senhor me faça lembrar e me perdoa para que eu possa dar nome a eles e ser livre disso. Então, quando a gente vai fazendo as coisas no decorrer do dia, fica muito mais fácil do que a gente lembrar de tudo que a gente fez durante um dia todo só à noite. Mas vai de cada um. E realmente, Renata, as coisas de Deus é loucura pro mundo. É mesmo. A Marlene mandou que tá aprendendo a não tá nem aí com a opinião do mundo. Eu sofria muito com isso, porque eu sempre quis ser uma pessoa... Eu sempre busquei a aceitação de todo mundo. Então, não ligar para a opinião dos outros sempre foi muito difícil para mim. Eu sempre busquei ser uma pessoa, assim, totalmente agradável e não, como que falo? Chatear ninguém ou não fazer as coisas que alguém me pediu. Eu sempre tive muita dificuldade de falar não para as pessoas. Por quê? Por buscar aceitação. E muitas das vezes eu me lasquei com isso. Sim. Porque pra mim, Lara, muita coisa, assim. No geral, muita coisa. Eu falo que eu sou uma jovem, assim, de outro planeta, porque muita coisa Deus não permite que eu faça. Então, eu tô aprendendo a não me importar com a opinião dos outros, a não querer ser igual aos outros. Por mais que às vezes eu entro numa crise que eu falo assim, mas eu não faço nada, eu sou diferente de todo mundo. Mas eu entendo esse processo. E é realmente, gente, um processo de não ligarmos para a opinião das pessoas e para o que o mundo pensa de nós. Mas vale a pena. Vale a pena. Tem valido muito na minha vida, porque assim, de um tempo pra cá eu mudei mesmo totalmente meus pensamentos, minha forma de lidar com todas as coisas. Por quê? Porque eu me importava muito com a opinião dos outros. Hoje em dia eu me preocupo com a opinião de Deus.
Então, se Deus está de acordo, eu faço. Se Deus não está, eu não faço. Não sou perfeita, longe disso, mas a vida de intimidade com Deus, ela nos faz não importar com a opinião das pessoas e viver de acordo com a vontade de Deus para nós. Então, vou me despedir de vocês, que vocês tenham um domingo abençoadíssimo. E eu vou fazer uma oração. Espírito Santo, venho diante do Senhor de novo e te peço que o Senhor traga no coração de cada uma das pessoas que assistiram e que vão assistir essa live a convicção de que elas realmente estão no processo de conversão da alma delas ao Senhor. Porque, ó Pai, assim como é um processo, cumpra esse processo nas nossas vidas. E quem somente foi salvo e precisa passar esse processo de conversão na alma, te peço que o Senhor dê direcionamento, sustento e ajude eles, ó Pai, a viverem segundo o teu propósito. E que eles possam, ó Pai, saber que em Ti a alma deles se converterão em um processo diário, dia a dia, de conversão das suas emoções, dos seus sentimentos. E eu te peço, Pai, que o Senhor cumpra o teu propósito na vida de cada um. Que nós venhamos ter um domingo abençoado, um domingo em tua presença, que o Senhor fale aos nossos corações de forma, Deus, sobrenatural. Que nós possamos sentir tua presença durante esse dia, que nós possamos ouvir a tua voz durante esse dia, Pai. Que nossa semana se inicie de uma forma sobrenatural e que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas famílias, porque nós temos escolhido viver o processo do Senhor para nós. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Que nós tenhamos um dia abençoado e que nossa alma converta ao Senhor. E que nós possamos aceitar esse processo e viver ele de acordo com o livro do propósito. E que nosso livro da vida seja escrito baseado no do propósito. Porque eu sei que é muito melhor viver o livro do propósito do que o livro da vida. É o que eu te peço nesse domingo, no nome de Jesus. Recolha as nossas orações, as nossas súplicas, Espírito Santo. E aquilo que nós não conseguimos falar, eu te peço que o Senhor leve ao Pai. No nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês. Eu não sei quando eu venho fazer live de novo, porque realmente foi de surpresa. Não tem nenhuma live planejada para mim nesse propósito. Mas vai ser um prazer quando eu puder voltar. E que vocês tenham um domingo abençoado. Fiquem com Deus e até o próximo dia. Um beijo.